Bem-aventurados serão vocês, sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu fico tão preocupado quando alguém fica muito revoltado, quando alguém fala mal dele, porque o problema das pessoas que falam mal de mim é que eu poderia ajudá-las a falar muito mais. Seria muito mais fácil, eles não viram a metade das coisas que poderia abastecer o seu discurso. Então, quando isso acontecer, olha só o texto: alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O reino é um desafio. O reino não é entendido para quem está nesse mundo, para quem vive fora desse encontro com Deus que quebra a gente e nos coloca na posição de súdito. O reino cresce internamente, ele vem como um fermento, ele vem de maneira a não fazer barulho externamente, ele vai conquistando um por um, crescendo até tomar conta de toda a terra para a honra e glória do Senhor. Esse reino impressionante começa assim, e ele vai dominando, e vai chegar um dia que todos os povos, línguas, raças, tribos e nações terão ouvido sobre o reino, e os redimidos do Senhor reinarão para sempre com ele. Esse reino é presente, e esse reino também é futuro. Diante dessa realidade, surge o texto que a gente leu. Agora é que Jesus vai dizer para a gente o que é que ele espera dessas pessoas que desenvolveram essas bem-aventuranças internamente. E por que que Jesus diz isso? Ele diz o seguinte: meus queridos, vocês encontraram um reino que compete com os reinos subversivos e falsos desse mundo. Nesse caso, na época, o imperador romano e toda a sua crueldade baseada na sua religião pagã e falsa. Como é que vocês vão lidar com isso? Vocês saibam que vocês não serão entendidos, serão maltratados e perseguidos e sofrerão. E a pergunta é: esses discípulos do Rabino da Galileia, esse grupo de pessoas simples e irrelevantes, Jesus tinha 12 discípulos, um traiu, o outro negou, os outros nem para negar não estavam perto na hora, fugiram antes. O movimento não podia dar certo nunca, é absolutamente sem sentido racionalmente. Esses discípulos, qual que é a expectativa? Jesus diz: olha, vocês que forem maltratados por esse mundo, vocês devem devolver com duas atitudes ligadas ao reino. Uma é: eu quero que vocês sejam sal da terra. A outra: vocês que estão no reino precisarão ser luz deste mundo. E o que quer dizer isso? O sal, que aparece no verso 13, fica claro que Jesus diz: se você está no reino e me segue, você é sal da terra. Agora, esse sal pode perder o sabor. Se ele perder o seu sabor, a sua qualidade, como é que ele pode ser restaurado? Aliás, uma coisa estranha, para mais pressa, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não sei se alguém aqui já viu, especialmente a gente que está tão perto aqui do Rio Grande do Norte, das Salinas, se já viu algum sal perder sabor. Sal não perde sabor. Você pode guardar o sal 20 anos lá, debaixo tirar 50 anos, 100 anos. Então, que história é essa do sal perder o sabor? A referência de Jesus era os blocos de sal que eram trazidos do Mar Morto, que eram muito utilizados na região da Judéia. E esses blocos de sal do Mar Morto, eles têm diversos tipos de sal, não só cloreto de sódio. É um pedaço de coisa branca que a pessoa usava e acabava o cloreto de sódio, mas ficava uma pedra branca, um pedaço de coisa que era chamado de sal, mas sem o sabor do tempero do cloreto de sódio. Então eles conheciam essa experiência de sal que não era puro, que era utilizado e depois perdia o seu sabor. E como em Jerusalém neva, e como em Jerusalém no inverno é frio, esse sal imprestável, ruim, era colocado na escadaria do templo, para o pessoal não escorregar e não se machucar, e para ajudar, às vezes, a derreter um pouco de neve que tinha por ali. Por isso, o texto faz sentido,
E Jesus diz, olha, vocês são esse sal. E esse sal, que era importante nas ofertas, Levítico 2 vai dizer que em todas as tuas ofertas acrescentará o sal. O sal tinha a capacidade de impedir a putrefação, o apodrecimento de qualquer substância. Ele era a geladeira dos tempos antigos. A gente que sabe muito bem o que é charque, o que é carne de sol, entende o poder do sal. O sal era a referência. O que Jesus diz? Esse mundo sozinho vai apodrecer. Esse mundo vai para um caminho de caos. Vocês que estão no reino são essas pessoas que não aceitam se corromper, que estão no mundo batendo de frente contra aquilo que é errado, que não deixa a sociedade apodrecer por completo. A gente não faz ideia, mas esse mundo tem tanta coisa de influência bíblica, de influência cristã, de influência direta do Novo Testamento, que a razão de ser do direito que as pessoas têm, da ideia da igualdade do ser humano, dos hospitais, dos lugares que se presta assistência aos necessitados, uma série de fatores favoráveis ao ser humano, que é decorrente da visão bíblica. O servo de Jesus, a pessoa que está no reino, precisa ser sal no sentido de retardar e impedir o apodrecimento completo desse mundo. Por isso é uma pessoa que não pode se corromper na sua vida moral, não pode se corromper na sua vida estudantil, não pode se corromper nos seus negócios. Ah, mas todo mundo faz assim, azar de todo mundo. Ah, mas mentir às vezes é necessário, tem mentira branca, lilás, amarela, cor de abóbora, mas não é esse o caminho. Se o povo de Deus não disser não, quem vai dizer? Corrupção não é coisa da classe política, ou de pessoas dominantes, é de pessoas comuns, como eu e você, que precisamos ter uma postura ética de responsabilidade de não se corromper. O mundo, na época de Jesus, era mais complicado que o nosso. E esses discípulos aprenderam que é necessário ser sal, não entrar na corrupção do mundo. E depois ele prossegue. E diz, vós sois a luz do mundo. A luz é diferente do sal. Enquanto o sal é essa substância que não deixa apodrecer, a luz por excelência é essa característica da natureza que invade todo lugar, que chega junto com força, que dificilmente encontra impedimento. O que quer dizer isso? Que a igreja não pode ser simplesmente a igreja que não faz o que é errado, que não se corrompe, mas uma igreja ativa para levar a luz de Deus ao mundo, para fazer diferença com a consciência cristã aqui em Campina Grande, para fazer diferença no mundo. Por isso, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Ele deve colocar no lugar mais alto da casa para iluminar a todo mundo. A luz envolve a atitude do cristão em sintonia com as qualidades do reino para fazer diferença nesse mundo que precisa de salvação e do poder de Deus mudando a vida das pessoas.